Boa noite, minha gente querida. Muito bem-vindos a todos. Muita paz em nossos corações, muito amor, muita alegria. Vamos começar as nossas leituras com uma trovinha de Lafayette Melo, psicografada por Chico Xavier, do livro Rosas com Amor. Grandes postos são medidas definindo, em mais ou menos, os pequenos que são grandes e os grandes que são pequenos. Porque quando a gente tem mais responsabilidade, mas tem mais poder, mais privilégios, a gente demonstra exatamente como somos. Por isso que se diz que o poder corrompe. O poder não corrompe. O poder mostra quem é aquela pessoa. Porque se era bonzinho antes de ter poder, não quer dizer que era realmente bom, era só falta de oportunidade, né? Então vamos tomar cuidado. Quando a gente tem responsabilidade, tem poder, tem privilégio, a gente tem que ter muito mais controle sobre os nosso comportamento. No Livro dos Espíritos, o capítulo é da perfeição moral e a gente está falando das virtudes e dos vícios. Pode-se censurar quem tem consciência do próprio bem que faz e confessa a si mesmo? E o Espírito de verdade responde: se se pode ter consciência do mal que pratica, do bem deve ter igualmente, para saber se andou bem ou mal. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus, sobretudo na lei de justiça, amor e caridade, é que se pode dizer a si mesmo se suas obras são boas ou mais, que são aprovadas ou desaprovadas. Não se pode, portanto, censurar quem reconhece ter triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que não se envaideça, porque então cai em outra falta. Então, quando a gente faz o bem e se sente bem por isso, reconhece que fez o bem, é a nossa realização mesmo. Então não tem nada de errado, não tem nada de censurável. O que pode se censurar é quando a gente sai espalhando para os quatro cantos: olha o que eu fiz, olha que beleza, a nossa vaidade está maior do que o nosso bem. E aí, como se diz, já ganhou o que precisava, não tem mais o que ganhar. Quando a gente faz o bem pelo bem, a gente vai receber o bem. Quando a gente faz o bem por vaidade, já recebe a satisfação de ver os outros olhando para a gente, né? Acaba aí mesmo. No livro O Céu e o Inferno, a gente começa um novo item no capítulo dos demônios, que vai falar agora os demônios segundo a Igreja.
Lembrando que naquela época a igreja era bastante poderosa, muito influenciadora e foi perdendo esse poder graças à ciência, às descobertas científicas no século XX até hoje, no século XXI. Começa assim, então. Satanás, o chefe ou o rei dos demônios, não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real praticando exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. De acordo com como é representado, perguntamos: Satanás existe de toda a eternidade como Deus ou é posterior? Existindo de toda a eternidade, é incriado e, por consequência, igual a Deus. Esse Deus, por sua vez, deixará de ser único, pois haverá um Deus do mal. Mas se lhe for posterior, nesse caso, passa a ser uma criatura de Deus, como tal, só praticando o mal, por incapaz de fazer o bem e tampouco de se arrepender. Deus teria criado um ser votado exclusivamente e eternamente ao mal. Não sendo o mal obra de Deus, seria, contudo, uma de suas criaturas e nem por isso deixaria Deus de ser o autor, deixando igualmente de ser profundamente bom. O mesmo se dá exatamente em relação aos seres maus chamados demônios. Então, esse já é o começo do questionamento. E amanhã a gente continua. Vamos terminar nossas leituras de hoje com a poesia de Sabino Silva do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. Livre, enfim, hora final. A angústia súbitas me toma. Na fixidez do olhar, as lágrimas por clima. Dentre a névoa difusa, uma luz se aproxima. Ergo-me. O corpo lembra esdrúxula redoma. Redivivo me arrasto, aspiro doce aroma, saio. O luar esplende, a visão se reanima. O mundo é um roseiral estrelejado em cima. Dos recessos do ser, o regozijo assoma. Será isso morrer? Em êxtase me espanto. Arfa meu peito em prece. Ouço terno acalanto, velhas canções do lar, brilha a noite orvalhada. Torno aos amados meus, cessa a estrada sombria e parto, livre enfim, sonhando o novo dia, no encalço de outra luz, na luz da madrugada. E chegou a hora da nossa prece, que vamos começar com uma mensagem de Jacinto Fagundes. É do livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier. Somos discípulos do Cristo. Repetimos com ele a sublime afirmação: Pai nosso que está no céu. Mas esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento às nossas ilusões e caprichos. Somos discípulos do Cristo, repetindo as inesquecíveis palavras de submissão ao Criador: seja feita a vossa vontade. Mas nos assemelhamos a vulcões de intemperança mental, vomitando fumo de rebeldia e lava de imprecações sempre que nos sintamos contrariados na execução de nossos pequeninos desejos. Somos discípulos do Cristo e refazemos a súplica ao Pai de infinito amor: o pão de cada dia dai-nos hoje. Mas reclamamos a carcaça do boi e a safra do trigo exclusivamente para a nossa casa, esquecendo que, ao redor da nossa mesa insaciável, milhares de companheiros desfalecem de fome. Somos discípulos do Cristo, imploramos ao sábio orientador a eterna justiça: perdoai as nossas dívidas.
mas mentalizamos de imediato a melhor maneira de cultivar aversões e malquerenças, aperfeiçoando assim os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos. Somos discípulos do Cristo. Mal acabamos de pedir a Deus em companhia do grande benfeitor, não nos deixe cair em tentação. Procuramos por nós mesmos aprisionar o sentimento nas esparrelas do vício. Somos discípulos do Cristo, rogando ao Todo-Poderoso junto do inefável companheiro, livrai-nos de todo o mal. Mas construímos canhões e fabricamos bombas mortíferas para arrastar a vida dos semelhantes. Somos discípulos do Cristo, convertendo o próximo em alimária de nossos interesses escusos, esquecendo o dever da fraternidade para desfrutarmos no mundo a parte do leão. É por isso que somos, na atualidade da Terra, os cristãos incrédulos, que ensinamos sem crer e pregamos sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo. Assim, atormentados por dificuldades e crises de toda espécie, aflitiva colheita de velhos males, cada um de nós tem necessidade de se prosternar perante o Mestre Divino à maneira do escriba do Evangelho, guardando na alma o próprio sonho de felicidade enfermiço ou semi-morto, a exorar em contraditória rogativa: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E assim, nessa autoanálise, se realmente estamos cumprindo, seguindo as nossas palavras, as nossas súplicas, a nossa prece, para que não sejamos tão contraditórios, falando, escrevendo, ensinando, e na hora da prática não fazendo nada do que falamos, não seguindo os nossos próprios conselhos. E, pelo contrário, espalhando incerteza, medo, raiva, ódio, vaidade, egoísmo. Ah, Senhor, e nós te pedimos, perdoa-nos nas nossas faltas, mas queremos que nos perdoe na medida que sejamos capazes de perdoar os nossos devedores, nossos ofensores, nossos irmãos. Pedimos que nos livre da tentação, mas a tentação está dentro de nós. Precisamos nos libertar das nossas insubmissões, das nossas imperfeições, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, de todos esses pecados, de todos esses erros que conservamos dentro de nosso coração, dentro de nossa alma. Queremos, Senhor, superar e pedimos que nos ajude a nos livrarmos, a superarmos todo esse mal que reside dentro de nós, através do amor, através da paz, através do bem, através da nossa prática constante no bem.
E assim, Senhor, te pedimos para levar a todos os que sofrem as nossas vibrações de amor, de paz, de alegria, de compreensão e de fé. E com humildade te pedimos, Senhor, abençoa-nos a todos. Que assim seja.